Olá novamente, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, hoje a gente vai entrar aqui no capítulo 7, né? A gente vai aprender a modelar o nosso sistema. Então, como todos sabem aí, eu escrevi este livro aqui, né? Ele é um livro que fala sobre banco de dados Java e ele é voltado para pessoas que querem aprender, né? Que querem dar um start ali nesse tipo de conhecimento. Às vezes a pessoa não tem conhecimento nenhum sobre banco de dados Java, pode estar usando o meu livro aí como referência, né? De estudo e aprender a dar aí os primeiros passos. Esse livro aqui não é voltado para experts na área, né? Porque envolve conhecimentos básicos, né? Mas para quem quiser estar aprendendo a criar os seus primeiros sisteminhas aí, né? Utilizando o banco de dados Java, eu recomendo aí o livro. Então, o nome do livro aqui você pode estar consultando ele na Amazon, é Banco de Dados Java. Aprenda o básico que você precisa saber, certo? O autor sou eu, né? Salomão Francisco da Silva. Caso você queira entrar em contato comigo também aqui, ver algum portfólio meu ou mandar alguma mensagem, você pode estar acessando aí o meu site, né? Que é o salomontech.com. Bom, vamos lá então para o que interessa. O que acontece é isso aqui. Bom, a gente vai entrar aqui então no capítulo 7, vai modelar o nosso sistema. Então, qual que é a primeira etapa que a gente tem que fazer aqui? Antes de você implementar código-fonte, né, para depois você instalar o sistema na máquina do seu cliente, você precisa aí, né, modelar o seu sistema. Então, você precisa entender o que são os requisitos que o seu sistema vai ter. Ou seja, o que um sistema que vai simular ali o nosso Pix, ele precisa de ter, né? Ele precisa de ter o quê? Os requisitos, né? Que requisitos são esses aí? São os requisitos funcionais aí, certo? Bom, até aqui já aprendemos a configurar a nossa IDE, que foi visto lá no começo. Aprendemos a fazer as anotações de JPA aqui nas nossas classes, né? Então a gente aprendeu ali a criar as nossas entidades, aprendeu sobre as entidades, aprendeu também sobre as chaves primárias, é, que irão representar aqui nossas tabelas do banco de dados, né, os nossos entities lá. Aprendemos a fazer o CRUD, né? Todo o processo de CRUD a gente aprendeu aí a criar, ler, atualizar e deletar dados aí de uma tabela, né? Aprendemos sobre propriedades temporais, inclusive com timestamp. Aprendemos sobre relacionamentos de entidades e aprendemos sobre operações em cascata aí que foi praticamente aí o penúltimo vídeo dessa playlist aqui, certo? Bom, o que vamos fazer agora é implementar todo o conhecimento adquirido nos capítulos anteriores e criar de fato o sistema que simula transferências via Pix. É lógico que isso aqui não é um sistema que vai ser utilizado no mundo real, né, obviamente, mas serve aí como ponto de partida para você estar estudando aí os conhecimentos aí adquiridos. Bom, antes disso, vamos definir os requisitos funcionais do nosso projeto. Eu não vou entrar aqui muito nesse assunto, né, sobre requisitos funcionais para não fugir muito do propósito do livro, mas vamos separá-los da seguinte ordem. Bom, aqui caso você queira entender um pouco mais sobre requisitos funcionais, eu tenho um outro livro que eu escrevi, que ele é Introdução à Programação em Java, certo? Aprenda o básico que você precisa saber também, certo? Dentro deste livro aqui, que é o nosso segundo livro, que na verdade é o primeiro livro, né? Então o Banco de Dados Java que é o segundo livro, a gente tem uma parte aqui no nosso livro que ele ensina aqui, deixa eu ver no que eu acho aqui, ó, que a gente vai desenvolver um projeto de uma calculadora, certo? Então eu vou falar aqui sobre o ciclo de desenvolvimento de um software, que são algumas etapas aí, ó, análise, projeto, codificação, testes, homologação, né? Implantação, que é você instalar o software lá na máquina do seu cliente. Então, cada projetinho aí, ó, cada etapa do projeto aí, eu vou especificando aí o que tem que ser feito, né? Então, na verdade, esse aqui é o primeiro livro que eu lancei, certo? Que ele é um curso básico sobre Java. Caso você tenha interesse em conhecer também aí, ele está também disponível na Amazon. O nome do livro é Introdução a Banco de Dados, a Introdução à Programação em Java, aprenda o básico que você precisa saber. Bom, voltando aqui para o nosso contexto do vídeo, a gente descobriu aqui 7 requisitos funcionais. O que são requisitos funcionais? São requisitos que o seu sistema precisa ter, né? Então, por exemplo, aqui, temos aqui a calculadora do Windows. Qual que é o requisito funcional que ela tem aqui na nossa tela? Ela tem a capacidade aí, por exemplo, de somar números, né? Então, ela somar números é um requisito funcional. Então,
vou criar uma calculadora, qual que é o requisito que eu quero? Somar números, subtrair números, multiplicar números, dividir números, elevar números ao quadrado e por aí vai, né? Certo? Então, isso são requisitos funcionais. Requisitos funcionais é aquilo que o usuário pode fazer dentro do seu sistema. Geralmente eles estão no verbo não conjugado, por exemplo, cadastrar, logar, acessar, enviar, consultar, certo? Nesse formato de verbo aí não conjugado. Bom, então como que você levanta um requisito funcional? Então você vai colocar o prefixo aqui rf, né? Geralmente em maiúsculo, o hífen aqui e o requisito 001 no nosso exemplo aqui, né? Então, eu quero cadastrar aqui o cliente, né? Tem que ter um cadastro de um cliente, obviamente, no nosso sistema. Tem que ter o cadastro de uma conta. Ok, tem que ter o cadastro de uma conta para o nosso sistema. Tem que cadastrar a chave Pix, né? A gente vai fazer as transferências via Pix aí. Ele tem que enviar o Pix, certo? Tem que consultar o saldo da nossa conta, né? Quando a gente enviar e receber Pix. Tem que editar o cadastro do nosso cliente aí, né? E tem também que excluir o cadastro do nosso cliente. Bom, o que que acontece aqui? Teriam muito mais requisitos do que isso aqui, mas eu defini apenas esses aqui para não ficar muito grande, certo? Eu poderia também editar aqui as chaves Pix, poderia deletar as chaves Pix, mas eu não vou colocar aqui nesse vídeo aqui, mas você pode estar implementando aí com base no conhecimento que você viu anteriormente. Bom, com os requisitos funcionais acima, vamos aplicar os conhecimentos aprendidos aqui então, ó. Então a gente vai mapear as nossas entidades aí utilizando a notação JPA. A gente vai relacionar as nossas entidades aí, né? Porque, por exemplo, aqui o nosso cliente vai se relacionar com a conta vai se relacionar com a chave Pix, né? E assim por diante. A gente vai persistir os dados aí, né? Então a gente vai enviar Pix, vai editar cadastro, certo? A gente também vai excluir dados aí, vai consultar dados aqui, ó. Certo? Então a gente vai aplicar todo o conhecimento que a gente aprendeu aqui neste mini projeto aqui, né? Bom, precisamos relacionar nossos clientes com as contas com as chaves Pix. Também precisamos enviar Pix entre contas, consultar saldo da conta, editar os dados do cadastro dos nossos clientes e, por fim, excluir os dados dos clientes aqui. Bom, com isso vamos aplicar todo o processo de CRUD que aprendemos anteriormente, aplicar os relacionamentos entre as entidades aprendidas e os demais conhecimentos. Bom, como que você pode estar guardando esses requisitos aqui? Não vai fazer muita, digamos assim, parte aqui do nosso curso, mas eu vou fazer o seguinte aqui. Como eu já tenho um projeto calculador aqui, eu vou só alterar algumas coisas nele aqui. Vou colocar aqui, projeto Pix. Então vou criar aqui uma pasta projeto Pix, só para a gente guardar aí, né, os dados do nosso projeto. Então temos aqui o código fonte, eu vou deletar aqui, porque a gente não tem um código fonte do nosso projeto ainda separado, né? Temos aqui a pasta de projetos, certo? Então temos aqui o nosso diagrama. Esse diagrama aqui, para você montar diagrama, você pode estar fazendo isso aqui, ó. Você pode estar indo aqui no Microsoft Store, caso você use o Microsoft aí, e você vai pesquisar aqui por um sisteminha que ele vai te ajudar a fazer a diagramação, né? O nome do sisteminha é o Draw.io, Diagrams. Ele é um programinha para você fazer aí a diagramação dos seus projetos, né? Deixa eu exibir aqui no formato grande. Bom, e aqui o seguinte aqui. Aqui eu tenho o nosso diagrama aqui, que vai fazer o quê? Ele vai aí, ó, ele tem, no nosso caso aqui, essa classe calculadora aqui que vai executar aí as operações da nossa calculadora, certo? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui não, mas você poderia, por exemplo, aí, igual no nosso caso aqui, cadastrar o cliente, você poderia colocar aí, ó, como classe cliente, né? Então, quais propriedades teriam aí o nosso cliente, né? Então, você poderia estar fazendo a modelagem aí, né, da sua classe aí, do seu modelo de negócio, e está colocando aqui, né? Bem como fazer aí também os relacionamentos entre essas tabelas aí, certo? Do seu banco de dados ou classes, né? Porque os bancos de dados também se relacionam. Bom, se no próximo vídeo eu for fazer isso aqui, eu vou estar postando aí também.
como que você pode estar levantando os requisitos funcionais do seu projeto? Você também pode estar fazendo o seguinte aqui, ó. Você pode fazer um protótipo dele, né? Pelo próprio Draw.io lá você pode estar fazendo o protótipo, ou você pode estar utilizando também o Canvas para fazer a prototipação. E o que é prototipação, né? Essa aqui é a tela de uma calculadora que eu fiz num projeto passado, mas ela serve como exemplo para o nosso projeto aqui, né? Então, se a gente fosse utilizar a interface gráfica, como que a gente gostaria que a interface gráfica do nosso sistema aparecesse, né? Então, você pode utilizar um protótipo aí, ó, para você estar desenvolvendo o seu sisteminha aí, né? Eu provavelmente, que eu não sei se eu vou implementar a interface gráfica no projeto, mas se eu for, vou desenhar uma interface como essa aqui, ó. E o nosso projeto final vai ter exatamente a aparência que eu desenhar aqui, né? Caso eu vá aí desenhar a prototipação. A gente tem aqui um outro documentozinho também que é chamado de escopo de projeto, né? Então, o que esse escopo de projeto faz aqui? Ele vai definir aí qual que é o escopo abrangente do seu projeto, o que tem que ter no seu projeto, né? E o que não tiver aqui não vai ser desenvolvido, certo? Porque o seu projeto ele precisa de um limite, ele precisa de um prazo para ser entregado, certo? Então aqui é a descrição do nosso projeto, a gente vai ter aqui as interfaces com o usuário, né? A gente vai ter aqui as funcionalidades, a implementação aqui, né? Que vai ser relacionada ao nosso código-fonte e coisas do tipo, né? Então cada projeto aí tem o seu escopo, certo? Bom, você tem os requisitos funcionais também, né? Eu geralmente utilizo aí o Excel para estar fazendo esse tipo de coisa. Então, eu coloco aqui, ó, requisitos funcional e coloco a descrição, né? No caso aqui da nossa calculadora, né, que é um exemplo de um projeto anterior que eu fiz, eu coloquei aqui, ó, requisito funcional multiplicar, certo? Dividir, somar e limpar e tal. Bom, eu posso estar pegando esses requisitos aqui, ó, copiando e colando aqui dentro também aqui na nossos requisitos funcionais. Bom, quanto aos requisitos não funcionais, só tem um aqui, né, que é a linguagem Java. Inclusive esse projeto aqui, né, a gente vai ter dois requisitos não funcionais. No caso, o requisito funcional de número 1 aqui vai ser a linguagem Java. E o requisito não funcional número 2 vai ser a gente utilizar aí, ó, o MySQL Server para armazenar a nossa base de dados, né? Poderia ser também aqui o requisito não funcional 3, a gente utilizar aí o Hibernate. Porque para o usuário final, né, não interessa aí qual o requisito não funcional. Requisito não funcional é tudo aquilo que não faz parte visualmente do sistema, né? Desempenho, a velocidade de resposta, a redundância, né? Quando são sistemas aí que são microserviços, que é um outro assunto e coisas do tipo. Se eu implementar essa parte aqui do projeto, eu vou estar publicando aí no próximo vídeo, certo? Para ficar melhor, certo? Bom, então aqui a gente vai ter o nosso diagrama de sequência. Eu vou gravar isso aqui no próximo vídeo. Vou fazendo por etapas aí o nosso projeto, né? Então, te espero aí no próximo vídeo. Valeu!